O título da nossa mensagem de hoje é a importância do ensino bíblico. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Prezados ouvintes, como acabamos de ouvir a leitura desse texto, repetindo 1 Timóteo 2 e 4, o propósito de Deus para nós é que depois de salvos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Entretanto, temos a apontar que prevalece em alguns meios evangélicos o ensino segundo o qual não importa o que a pessoa creia, uma vez que seja sincero naquilo que crê. E porque se tem dado muito pouco valor ao ensino da palavra de Deus, apontamos que as seitas estão crescendo com membros de igrejas evangélicas. Isso é lamentável. Ocorre, num sentido figurado, o que denunciou o profeta Ageu ao povo dos seus dias, afirmando que o povo estava semeando muito, mas recolhendo pouco. E o pouco que recolhiam ainda estavam ajuntando em saco furado. Citação de Ageu, capítulo 1, versículo 6. Eu me permito perguntar a você, meu prezado irmão e colega pastor de igreja evangélica, não estaria ocorrendo isso na sua igreja? Pessoas envolvidas com seitas recebendo em suas casas ensinos de livros preparados para se colocar contra a verdade da palavra de Deus? Você já falou no púlpito alguma vez, advertindo os irmãos para que não frequentassem cultos em seitas? Eu tenho recebido, por exemplo, já consultas aqui em nosso programa de pessoas que querem participar de um congresso das Testemunhas de Jeová. Francamente, fico envergonhado com esse tipo de pergunta, porque não culpa a pessoa, e sim aquele dirigente, aquele líder sob a qual ela está na sua liderança e não avisa do perigo. Há uma tendência em certos meios que não somente procuram diminuir o valor dos ensinos doutrinários ou bíblicos, como também dispensam completamente como sendo desnecessários e inúteis. Um exemplo quase de todas as igrejas evangélicas é a respeito da doutrina fundamental para os cristãos, que é a doutrina da Trindade. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, 19. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O verbo fazer está na primeira pessoa do plural, nós. E o pronome possessivo, nossos, também está no plural, mostrando isso que o texto de Mateus 28, 19 justifica plenamente a nossa fé na existência de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, considerando que a fórmula batismal apontada por Jesus Cristo é esta: batizando-os em nome singular do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E um certo escritor
declarou o seguinte: que ninguém creia que o erro doutrinário seja um mal de pouca importância. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como o da falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência e uma venda para os olhos. A tragédia espiritual de inúmeros crentes é que não atentam para isso. E quero dizer que podemos pagar muito caro por uma só ignorância espiritual. A que situação se pode chegar quando falta o conhecimento dos ensinos fundamentais da Bíblia Sagrada? Tiremos um exemplo da vida, da Bíblia. Talvez você nunca se lembre de ter lido 2 Reis, capítulo 4, versículo 39 a 40. O que existe lá de importante? Você perguntará. Passarei a ler. É um fato histórico, mas que ilustra a nossa colocação. Então, um dos filhos dos profetas saiu a campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, um tipo de sopa, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Aí está alguém que foi colher ervas para fazer uma sopa, não sei se é o título que eles davam antigamente, para os filhos dos profetas que moravam em cabanas, para que eles fossem alimentados, preparou uma sopa, o caldo, com aquelas plantas que tinham colhido, e quando foram provar, era veneno. E assim existem, com certos livros, com certas pessoas que transmitem ensinos contrários à palavra de Deus, e há crentes que não percebem isso e vão se alimentando até que acabam mortos. Então a importância da doutrina bíblica é apresentada na Bíblia Sagrada com muitos textos bíblicos. Eu vou ler para você alguns textos bíblicos nas epístolas, onde os líderes daqueles dias recomendavam aos irmãos na fé a terem cuidado, a zelarem pela doutrina. Diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ainda em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9.
Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Aí estão textos bíblicos na 1 Timóteo, na 2 Timóteo e na carta a Tito. Esses nomes, Timóteo e Tito, eram obreiros, filhos da fé do apóstolo Paulo, por quem ele mostra uma preocupação como se fossem verdadeiros filhos da fé, mostrando que eles deviam ter uma liderança nas igrejas onde presidiam, para evitar que os membros da igreja fossem presas fáceis de falsas religiões ou seitas. Aí está, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, a importância da doutrina bíblica. É o conhecimento da verdade bíblica. E nós queremos dizer que ser sincero naquilo que se crê é muito bom. Deus aprecia a sinceridade. Mas isso não indica que aquilo que a pessoa crê esteja certo. Então, aproximemo-nos de Deus. Se você tiver dúvidas em quaisquer sentidos de doutrinas que você eventualmente esteja ouvindo e não sabe o que dizer, telefone para nós. O nosso programa aqui é exatamente este, Consultando a Bíblia. Você vai fazer a pergunta e nós responderemos com muita dedicação. Se você não ouvir no mesmo dia a resposta que fez, pode esperar no dia seguinte, que nós estaremos, com o favor de Deus, dando as respostas próprias para os nossos ouvintes. Amém.